Tá bom. Então, vamos começar com o nosso mantra, né, inicial. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Isso. Então, que bom estarmos aqui. Vamos iniciar, então, o sânscrito. Essa língua que todo mundo acha que é muito difícil, uma língua como outra qualquer. Só que ela tem a especificidade, né, de trazer com ela um ensinamento muito importante com relação ao autoconhecimento, ao conhecimento do ser humano, né, dele entender o seu papel no universo, entender esse universo, o que é esse universo, o que é essa criação, quem é esse criador. Então, essa é a grande... Por isso que ela é considerada uma língua sagrada, né? Todos os textos básicos de Yoga, de Vedanta, de Tantra, estão exatamente em sânscrito, né? E ela, no início, o sânscrito foi falado, no início, né? Mas como a língua falada é uma língua viva, né? E a língua falada ela vai se transformando, né? E até não só a fala, como também a pronúncia de palavras, como também os conceitos dentro dela. Vamos ver em português, né? O exemplo mais que todos os linguistas dão, no você era vossa mercê, vós me ser, você, hoje em dia é ser. E se bobear é ver, ser. Na linguagem da informática, né? E da internet. Então, por quê? Porque a língua é falada, né? Você vai lá, né? É assim, né? Então, e outras palavras, né? Para, é pra, né? Então, isso aí é da língua falada. A língua falada é que faz as transformações da língua, é natural, é o povo, é no povo que surgem as transformações, né? Com o falar do povo, né? Então, e também conceitos, né? Então, tem palavras que tinha, por exemplo, irado. Ira era uma palavra que nem era muito usada, né? Ira é raiva, coisa. Irado não era nem usado muito, né? Mas tem a ver com esse sentido. E hoje em dia, irado pode ser tudo. Irado pode ser uma coisa muito boa, irado pode ser uma coisa muito ruim. Então, isso tudo é da língua falada, né? Então, o sânscrito foi falado no início e depois os gramáticos da época, isso lá pelo século quinto, sexto, sétimo século antes de Cristo, eles ficaram preocupados, porque os Vedas, tudo aquilo que a gente, aquela parte inicial, né, dos Vedas foi revelado em sânscrito. Por quê? Porque era a língua falada. Então, foi revelado para aqueles sábios em sânscrito para que eles pudessem entender a mensagem e os ensinamentos e transmitirem, né? Então, eles ficaram muito preocupados com a transformação da língua de tal forma que não se conseguisse mais entender aqueles textos que foram revelados, né, em sânscrito védico, né, como é chamado. E aí um gramático chamado Panini resolveu, então, fala assim, não, eu vou fazer um trabalho que vai, pelo menos aqui na minha época, vamos ver se a gente segura a parte gramatical dessa língua, vou organizar isso aqui, deixa o povo falar, continuar falando, né? E esse sânscrito, que eu vou chamar de sânscrito clássico, vai dar esse meu trabalho, vai dar oportunidade a que gerações futuras de mestres, de professores, etc., possam chegar, através do estudo do meu trabalho, ao sânscrito védico. E as línguas que estava falando, o povo continuou falando, se transformam nas várias línguas da Índia, né? A Índia tem várias regiões, cada região lá tem uma língua, é diferente do Brasil. O Brasil tem várias regiões, mas com suas expressões, características e tal, mas suas falas
seus sotaques, mas uma pessoa do Sul pode conversar com uma pessoa do Norte que se entende. Na Índia, não. Uma pessoa do Sul tem que aprender a língua do Norte, o pessoal do Sul tem que aprender a língua do Sul para falar. Por isso que eles têm o inglês como uma língua oficial. E aí, e nas escolas, no ensino fundamental, é oficializado ali, o inglês, né? Estudo do inglês. As criancinhas, desde pequenininho, aprendem por isso. Para eles se comunicarem entre eles mesmos, o norte com o sul, o leste com o oeste, e com o resto do mundo também, né? Então, nós vamos falar dessa língua. Geralmente, eles falam que sânscrito é uma língua morta. Não é uma língua morta. Nós estamos falando de sânscrito aqui, né? Então, não é morta. Ela é uma língua de cultura, né? Ela não é falada. O sânscrito mesmo, ele não é falado. Ele é falado assim, coloquialmente, que eu digo falado. É claro que a gente fala mantra, fala yoga, é sânscrito. Mas é falado assim, coloquialmente. Oi, tudo bem? Não sei o quê, como é que você vai? Isso aí pode ter até, tem uma forma, mas não é usado coloquialmente. Eles assim, no dia a dia, eles usam o quê? As línguas locais lá ou inglês. Mas o sânscrito é mais uma língua de estudo, né, de cultura, porque por exemplo, as faculdades, as universidades lá na Índia têm a cadeira de sânscrito. É obrigatório se estudar sânscrito nas faculdades, porque todos os textos básicos de todas as ciências lá estão em sânscrito, em Devanagari, a gente vai na escrita sânscrita, então eles têm que estudar sânscrito. Então, onde é que se estuda sânscrito lá? Nas universidades, ou então nos ashrams que tem cursos de yoga, de Vedanta. Então, tem o estudo do sânscrito para a gente poder entender melhor as palavras, ficar mais, como é que se diz, familiarizada com a Seria palavra. como o latim aqui para a gente? Seria mais ou menos. Mas lá o sânscrito é mais usado, ele é considerado uma língua erudita da Índia e é uma língua de consulta, de estudo. Como o latim para a gente. E de unidade nacional. Porque como cada região tem qualquer dúvida, eles vão no sânscrito, porque o sânscrito tira a dúvida da raiz da palavra, o que ela significa, etc. Então, mais ou menos é isso aí, é o latim para nós, né? Do português, né? Sim. Você vê que o português do Brasil se afastou muito porque é língua falada, foi se transformando. No Brasil tem esse coisa, em Portugal já tem uma outra forma de falar, em outros lugares também que se fala português também tem sua característica, né? Mas onde que a gente vai saber exatamente entender aquela palavra? Lá no latim, né? Ou então o grego, né? O grego um pouco também teve uma influência, mais no latim, né? A mesma coisa é o sânscrito, né? Então, inclusive tem uma familiaridade em latim, grego, a linha germânica, com raízes lá no sânscrito, que foi anterior a elas, né? Os linguistas afirmam isso aí, né? Que muitas características do sânscrito aparecem no latim, no grego, no germânico, que depois deu origem às várias outras línguas já desses ramos aí, né? O latim deu para o espanhol, o romeno, o francês, o português, né? O português foi a última, né? A última flor do lácio, né? Como é que se diz? É a última língua que veio do latim, que surgiu, né? Do latim. Então, na verdade, é errado dizer que o sânscrito é uma língua morta, né? Porque nós usamos muito o sânscrito, quer dizer, quem trabalha nessa área cuja base está toda em sânscrito, né? A fundamentação está toda em sânscrito. Então é uma língua mais de cultura, né? Não é falada coloquialmente. E também outro detalhe é que todo mundo pensa que lá na Índia todo mundo conhece sânscrito. Não, a grande maioria não conhece sânscrito, né? Só conhece. Eles têm familiaridade porque eles têm contato com, por exemplo, eles sempre vão para ashrams, né? Assim como tem aqui no Brasil,
tem as religiões aqui no Brasil, tem sempre um momento no domingo, no sábado, tem aquelas reuniões, ou no templo, ou na igreja, ou no centro, enfim, a gente tem familiaridade com essas línguas mais primitivas, né? Lá eles têm com os ashrams, né? Onde eles vão, os templinhos, os ashrams, onde eles vão no final da tarde ver o Arati, ouvir. Então, eles têm familiaridade de escutar o sânscrito, né? Por causa dos mantras, por causa dos textos, por causa das orações, porque eles têm muito contato com o mesmo. Mas saber, eles não sabem. Quando eu estive no ashram, eu fui fazer na turma que eu estava, tinha muitos indianos, né? De várias partes da Índia, e éramos só éramos 7 brasileiros, um casal argentino, mais uns 5 europeus lá, e discípulos do Swami Dayananda. E nós, que éramos alunos da Glória, sabíamos mais sânscrito do que os indianos, né? Os indianos tinham dificuldade, inclusive muitas vezes nós tínhamos que transliterar para os indianos, né? E eles ficavam muito felizes, porque quando o professor pedia para a gente fazer alguma coisa, eles batiam palma para a gente, porque, para vocês verem, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Anabela, eu queria estudar sânscrito para você, porque eu quero ir à Índia. Eu falo assim, não precisa estudar sânscrito para ir à Índia. Para você se comunicar lá, estude inglês, ou então entre num curso de conversação em inglês, para você se virar lá, né? Agora, se você estudar sânscrito, mas sânscrito você não vai estudar 6 meses de sânscrito e vai para a Índia, né? Porque você não vai aprender sânscrito em 6 meses. Você vai ter familiaridade com as palavras, né? Mas entender. Então, você tem que ter uma certa base de conhecimento ou de familiaridade com a língua para você entender, por exemplo, as aulas lá eram dadas em inglês, né? Mas nós que tínhamos já conhecimento de alguns anos de estudo com Glória Irier aqui no Rio, lá no Rio, a gente ele falava alguma coisa em sânscrito, né, que ele citava do texto, mas ele dava aula em inglês, eles falavam mais devagar o inglês também, para a gente poder entender, mas é isso, né? Então, na verdade, a gente tem que ter, todo mundo pensa que indiano pratica yoga, todo indiano pratica yoga, todo indiano faz meditação, todo indiano estuda sânscrito, estuda yoga. Não, o povo é um povo como outro qualquer. Né? Agora, tem uma característica, o povo que é a religiosidade, né? Eles acreditam que tudo realmente, eles dependem da ordem cósmica, isso é natural lá tem essa característica, né? Agora, essa parte de estudo depende, né? Tem as pessoas que vão para lá, que estudam lá, indianos e tal, mas a grande maioria do povo é o povão mesmo, né? Agora, então vamos iniciar, né? Eu espero que todos estejam aí com a apostila. Eu queria começar... outra coisa que eu queria falar com vocês. Com relação à avaliação, vai ser uma avaliação oral. Eu vou mandar um áudio com a pronúncia de todas as palavras da apostila, tá? Para vocês escutarem, de vez em quando vocês puderem, escutem, repitam, né? Porque o sânscrito, ele tem uma característica, ele exige muito, exige que você fale corretamente. Se você pronunciar errado, você pode estar falando outra coisa, né? Você falar bala, é criança, menino, bala, com A bem aberto. Se você falar bala, é força física. Então, tá vendo? Olha a diferença, bala. Então, olha a sutileza da língua, né? Então, é uma língua com muito preciosismo, né? Por isso, as línguas também mais difíceis, como o francês, como o português, traduzem melhor o sânscrito até do que o inglês. Embora a maioria dos textos estejam em inglês, o inglês é uma língua, porque o inglês é uma língua prática, é claro que ela nesse sentido não há dúvida, né? O inglês é uma língua muito prática, mas é uma língua pobre, né? E às vezes falta a ela elementos para traduzir tão completamente o sânscrito, não é que ela não traduza, mas tão completamente o sânscrito. Mas, como ela é uma língua mais prática, mais conhecida, a maioria dos textos
traduzido em inglês. Agora, o francês, o alemão, o próprio português traduz, tem mais elementos para traduzir, né? Então, a nossa avaliação vai ser oral, né? Na última aula, a gente vai fazer essa avaliação oral. Eu vou dar muito áudio para vocês vão escutar, a gente vai treinar aqui na aula a pronúncia, né, nome de asanas, da terminologia toda dos asanas, bandas, kriais, mudras. Então, a gente vai ter oportunidade, nesse tempo que a gente vai estar junto, de treinar alguma coisa. Não é tão difícil, tem coisas que são possíveis, tem umas coisas mais dificilzinhas, mas aí não é impossível da gente pronunciar, né? É uma questão mais de dedicação. E outra coisa, sem bloqueios. Eu nunca vou falar essa palavra. Não, é possível. Se você fala, você pode falar a palavra, você pode pronunciar, né? Então, a gente... Vamos ver a nossa apostila? Então, vamos ver pela capa. Eu vou colocar um arquivinho aí para vocês. Esse arquivo que eu vou colocar não é a apostila, não, tá? É a explicação de cada palavra aí da apostila para vocês entenderem bem o que a gente... Aqui tem um quadrinho aqui. Tudo que está aí na apostila, tá? Agora, vocês poderão fotografar os arquivos, poderão copiar e tudo bem, tá bom? Deixa eu botar aí para vocês. Então, algumas coisas aqui não estarão na apostila, tá? Deixa eu tirar aqui essa parte para botar a tela inteira. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar a tela inteira. Onde é que eu vou tirar? Onde é que eu vou botar? Vou tirar aqui, eu quero botar a tela inteira para vocês, espera aí. Acho que não é essa, não. Bom, agora ficou melhor, né? Deixa eu botar ali, para cima. Isso. Então, vamos lá. A capa da apostila, eu coloquei essa imagem, né? Como vocês estão vendo. E coloquei a imagem de Saraswati. Saraswati. Olha a pronúncia. Saraswati. Aqui o V, vocês vão dizer, mas não é Sarasvati? Não. Embora tenha um V ali, quando o V aparecer depois de consoante, ele vai ter o som de U. Em inglês é de W. Por isso que vocês vão ver Saraswati com W aqui, que é a transliteração inglesa, tá? Em português é o V, né? E o V, depois de consoante, tem esse som de U, né? De U. Em inglês de W. U. Saraswati, 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 e não Sarasvati, ou Sarasvati, como a gente ouve às vezes aí algumas pessoas falarem, né? Sarasvati, errada a pronúncia. Saraswati, eu vou explicar depois a formação dessa palavra para vocês entenderem. E Saraswati é o quê? O que ela representa? Ela representa o conhecimento, a palavra, o som, a comunicação, né? As ciências, letras e artes, né? Então, ela está com um instrumento musical representando todas as artes, não só a música, tá? A malá de meditação aqui na mãozinha dela, né? Vocês estão vendo melhor aí, está bem pequenininho, mas é uma malá de pérolas, né? Um malá de japamala de meditação. E tem um livro, né? Então, a malá de meditação,
é o quê? É a preparação da mente, é você ter uma mente calma, uma mente tranquila, uma mente equilibrada, né? E não uma mente agitada, né? Que te leva para vários lugares, você não consegue se concentrar em nada. Então, a meditação ajuda nesse sentido, né? E na outra mãozinha aqui embaixo, que está em cima do joelho, ela está com um livro. Esse livro é o estudo, o conhecimento, o estudo, né? Então, é a pesquisa, é o estudo, é a ciência, é o estudo, né? E o sari dela é branco, que representa exatamente essa mente clara, essa mente objetiva, clara no sentido de objetiva, né? Não aquela mente que imagina uma coisa e fica acreditando no que ela imagina, não no que ela vê. Então, a mente objetiva, pé no chão, né? Ela está com um pezinho no alto, outro pezinho no chão, que significa, os pezinhos no chão significa no mundo, né? Não precisa largar o mundo. Você tem família, você tem profissão, você tem que lutar pela sua sobrevivência, pela sua segurança, né? As pessoas dependentes de você. Então, pezinho no chão, não precisa largar nada, não. E o outro pezinho no alto, que é essa busca que a gente está tendo. É a gente cuidar um pouco da nossa parte interior, da nossa mente, do autoconhecimento, né? E o lótus também branco, o lótus é o símbolo do conhecimento, né? O conhecimento, você já deve ter dado isso tudo com o Otacílio, né? Mas estou dando só uma lembradinha. O conhecimento deve ser a nossa base, tá vendo? Ela está sentada no lótus. Então, o conhecimento, que conhecimento? O autoconhecimento. O conhecimento de uma maneira geral, né? Que abre nossos horizontes, e o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, é o mais importante, porque você vai aprender a se tornar, através do autoconhecimento, se tornar uma pessoa melhor no mundo, para você mesmo, né? Vai sofrer menos, vai se irritar menos, vai se somatizar as coisas menos, cada vez menos, devagarzinho, não é assim de repente. Mas a gente vai melhorando enquanto pessoa, para a gente mesmo e, consequentemente, para todo mundo que à nossa volta, para a primeira família, os colegas de trabalho, os amigos e a sociedade à nossa volta, né? Então, Saraswati, e tudo isso, tudo isso que eu falei para vocês, são poderes. O poder do conhecimento é o poder do Criador, de Ishvara, né? Do Criador. Nós estamos na ordem cósmica, nós estamos inseridos. Então, nós temos em nós, o que significa isso em nós, individualmente? A nossa capacidade de conhecimento. Por que nós temos capacidade de conhecimento? De aprender as coisas, né? De refletir, de raciocinar, de tirar conclusões. Essa capacidade é Saraswati em nós, né? Então, por quê? Porque nós estamos inseridas na ordem cósmica e Saraswati, essa capacidade de pensar, de se concentrar, de estudar, de conhecer as coisas, isso tudo é um poder de Ishvara, do Criador. Porque nós fazemos parte do corpo desse Criador, que é a criação, que é o universo, nós temos essa capacidade de conhecimento. Então, Saraswati é o conhecimento em nós, né? Ela não está longe da gente, é essa capacidade de conhecimento, né? Então, e toda essa capacidade de conhecimento é representada através dessa forma feminina, né? Que é um poder, é uma Shakti, um poder, né? Uma Devi, né? Uma deusa. Então, é representada nessa forma, né? Ela tem 4 braços, está vendo? Por isso que quando tem 4 braços, não é que exista uma forma assim. Claro que não existe ninguém com 4 braços, mas é uma representação, uma simbologia. E esses 4 braços, né? O que significam os 4 braços? A mente, né? A composição da mente, né? Que é a mente propriamente dita, aquela que oscila, que fica duvidando, vou, não vou, bota essa roupa, não vou com essa roupa, não, eu vou com a outra, não sei se eu vou, não vou, não sei o quê. Quando está assim, é a mente. Quando você decide o que você vai fazer, é o intelecto, de acordo com a sua memória também. Memória é o terceiro ponto da mente. Sua memória de vidas passadas, dessa vida, sua educação, sua formação, você junta tudo isso e
decide fazer alguma coisa, escolhas na vida, decisões na vida. E aí o ego, que é o quarto ponto, vai e faz. Né? Se tudo foi decidido em fração de segundo, a gente vai e faz. O ego é o quê? A personalidade vai e faz tudo aquilo que você decidiu. Né? Ah, eu vou, não vou, não sei o que lá, e depois você chega e fala, eu acho que eu vou. Aí você vai, é a personalidade que vai. Né? Então, os 4 braços simbolizam isso. E nós temos, dentro lá da cultura védica, né, eles têm essa cultura do mantra, da repetição de mantra. Né? E o mantra de Saraswati, por excelência, é esse aqui, Om, Ain, Saraswatyai Namaha. Né? Om, Ain, Saraswatyai Namaha. Namaha significa saudações. É uma palavra bem variada, ela sempre vai significar saudações. Namaha, ou seja, em todos os mantras tem Namaha, né? Namaha é saudações. Saraswatyai, vê que a palavra aqui está diferente, né? Uma terminaçãozinha diferente, é porque é declinação. Como no latim tem declinação, o alemão tem declinação. Então, esse finalzinho da palavra indica como você vai traduzir. Em português, a gente coloca uma preposiçãozinha ali. Para Saraswati. Saraswatyai significa para Saraswati. Aqui é o nome dela, ó. Saraswati é Saraswati, o nome dela. Mas quando eu quero dizer para Saraswati, Saraswatyai. Saudações para Saraswati. Saraswatyai. Eu não posso dizer saudações Saraswati Namaha. Não posso, está errado. Saraswatyai Namaha. Ain é um Bidya Mantra. Nós vamos falar muito de Bidya Mantra aqui. Bidya significa semente. Bidya Mantra, mantra e semente. São sílabas. O Om, por exemplo, o Om é o grande, o mais importante Bidya Mantra, porque é uma sílaba. Om não tem uma tradução. Om tem um significado, mas não uma tradução. Assim, esse aqui, Ain, é o Bidya Mantra de Saraswati. Se você fala Ain, você já está mexendo com a energia do conhecimento. Mexendo, é uma sílaba que tem concentrada, é feita uma semente, por isso que é Bidya. Bidya quer dizer semente, Bidya Mantra, mantra semente. Ela concentra ali toda a energia do conhecimento, do estudo, da inteligência, da sabedoria, Ain. Então, você pode até fazer o Japamala com Ain. Ain, 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 Ain também. Com relação ao conhecimento, a Saraswati, né? Porque você, por exemplo, você está estudando, você está num curso, você tem que fazer uma prova, pode fazer 108 vezes, Ain. Ou então o mantra inteiro, né? Ain, Saraswati, Ain, Namaha. Aqui eles incluíram Ain, eles incluem, geralmente, no mantra de Saraswati, o Ain também, então fica mais forte ainda o mantra. Ain, Saraswati, Ain, Namaha. Saudações para Saraswati. O Ain não tem tradução. A gente pronuncia ele, mas não tem uma tradução. Então, vamos ver essa palavrinha aqui, tá vendo? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Senão vocês não vão ver, né? Não sei se vai dar para ver. Deixa eu botar lá para cima. Tem um negócio aqui atrapalhando. Vou botar aqui para baixo. Aqui. Vamos ver como é que é formada a palavra Saraswati. Olha, é Saras, para saber entender o significado. Saras mais o sufixo vat, né? É vat, está separadinho, é vat. A gente pronuncia o V quando está separadinho, V no começo da palavra e V mesmo, tá? Quando junta, que ele vai juntar e vai ficar depois desse S, é que você fala Saraswati. Saraswati é a forma feminina, masculina da palavra, Saraswati, né? Então, Saras significa aquilo que flui, é a palavra que flui, é o conhecimento, né? É a pesquisa, aquilo que flui como a água, né? É Saras.
Saras tem esse significado. E também significa a essência de alguma coisa. E Vati é aquilo que possui, né, dá esse sentido, né? Então, Saraswati é aquilo que possui, aquilo que flui, né? Ou seja, aquilo que é o conhecimento, que possui o conhecimento, a comunicação, a palavra, o verbo, né? Então, aquilo que possui a fluidez, né? Como a palavra, como o conhecimento, como o som, como a água, né? Por que é Saraswati? Porque está numa forma feminina. O conhecimento está representado, simbolizado na forma feminina, né? Então, o ilongo denota a palavra feminina. Então, Sarasvati, Vati masculino, Vati feminino. Então, juntou Saraswati, Saraswati, né? Saraswati, aquela que possui o conhecimento, a sabedoria, o som, a pesquisa, a palavra, as artes, né? Quando eu falo comunicação, né? São todas as expressões de comunicação, inclusive as artísticas também, todas as expressões artísticas, né? A ciência também, através da pesquisa, com, a literatura, então tudo isso está envolvido, o som, a palavra, a comunicação, tudo isso está envolvido nessa energia que é representada numa forma feminina de Saraswati, né? E Saraswatiai, aqui a gente já viu, Saraswatiai, que é para Saraswati. Em sânscrito, as palavras sempre, quando elas modificam esse finalzinho, a gente modifica a preposição com a qual a gente vai traduzir, né? Saraswatiai para Saraswati, né? E na segunda, então, nós colocamos... E ela tem a ver com sânscrito, né? Porque o sânscrito é uma língua, né? E todo o ensinamento de yoga, de Vedanta, de Tantra, está na língua sânscrita. Então, ela tem tudo a ver, inclusive simbolicamente, ela é a criadora do alfabeto sânscrito, porque é o som, né? O som, a palavra, então ela tem a ver com o sânscrito, né? Ela tem a ver com toda essa parte da comunicação. Por isso que eu coloquei ela na frente. E ela, como ela tem essa ligação com o estudo, com a inteligência, com a mente, né? Com o intelecto, então, ela... É muito bom a gente ter a imagenzinha dela ali na frente de cadernos, na frente de apostilas, ou então naquele lugarzinho onde vocês sempre estudam, bota ali, olha para ela. Quando você lembrar, bota uma florzinha para ela. Quando lembrar, assim, porque quando você vai estudar, isso para qualquer pessoa, não precisa ser só para nós, não, né? Quem tiver parente estudando, bota ali, deixa ali. É a energia que abre a nossa mente para o estudo, para a inteligência, para a sabedoria, né? Muito bem. Vamos ver a segunda folha, que é, como sempre, a gente saúda Ganesha, né? Ganesha é o removedor dos obstáculos, é aquele que abre todos, abençoa o nosso estudo, o caminho que a gente vai seguir ali, né? Então, ele sempre deve ser lembrado no início de qualquer evento, aulas, etc. Então, Ganesha, vamos ver a palavra Ganesha, ó, Gana mais Isha. Vamos entender o que ele significa. Gana significa o grupo. Gana é qualquer grupo, qualquer grupo. Aqui, no caso dele, ele se refere ao grupo de seres do universo, da criação. Visíveis e invisíveis, né? Visíveis e invisíveis. A gente sabe que temos amigos invisíveis também. Então, visíveis e invisíveis, né? Então, e Isha, que deu Ishwara, né? É Senhor. Ele é o Senhor de todos os seres da criação. Ganesha significa isso, aquele que é o Senhor de todos os seres da criação, né? Então, esse Azinho, último Azinho de Gana, com esse Izinho do Isha, virou E, né? A com I deu E, por isso ficou Ganesha, tá?
E Ganapati, Gana quer dizer também, é a mesma coisa, grupo aqui no caso de Ganesha, grupo de seres, pode ser grupo de palavras, pode ser grupo de números, aqui é grupo de seres do universo. E Pati também quer dizer senhor, Pati também quer dizer senhor. Então, Ganapati é outro nome com que ele é chamado, que é a mesma coisa que Ganesha. Ele é muito conhecido como Ganapati, por isso que no mantra dele, ele está como declinado pelo Ganapati, né? Então, vamos ver na apostila, olha o mantra dele na apostila. Om Shri Maha Ganapataye Namaha. Então, Namaha, saudações. Ganapataye, olha aqui, Ganapataye. Ganapataye significa para, diferente do I lá da Saraswati. Saraswati, ai lá, aqui, aie. Ganapataye para Ganapati, né? Então, Om, vamos ver no apostila, olha o mantra dele, Om Shri Maha Ganapataye Namaha. Namaha, saudações. Ganapataye para Ganapati. Maha quer dizer grande, para o grandioso, grande. Maha quer dizer grande. Maha, não é marra não, hein, gente? Eu ouço muita gente falar marra, não é marra não. Olha um tracinho aí em cima desse azinho do fim. Isso significa que esse A é forte, é aberto. Maha, Maha, Maha. Então, saudações na Maha para o grande Maha Ganapati. E Shri, Shri é uma palavrinha que aparece em todos os mantras, né? Sempre tem um Shri, quase todos, né? Alguns não, outros aparecem. Shri é um pronome de tratamento muito bom, muito respeitoso, não é qualquer um que é Shri, não. Shri é só quem... Espera que desligou um negócio aqui. Pronto. Shri Shri é reverendíssimo, glorioso, né? Então, Shri um tratamento que é muito especial, uma pessoa muito especial, né? Então, Om Shri Ganapataye Namaha. E certamente todos os mantras eles começam com Om, né? Por quê? O Om na frente dos mantras significa que tudo isso que eu vejo na minha frente, o universo que eu vejo, os seres, a ordem toda o que tem nesse universo, nessa criação, é Om. É Deus na forma do universo. Om é isso, é Deus na forma do universo. E na forma de som, né, no caso. O Om é Deus na forma de som, representando todo o universo, né? Então, o Om, todo mantra tem um Om na frente. Qualquer texto começado com Om é um texto muito importante, que se deve ter respeito e deve ter cuidado. Então, Om Shri Maha Ganapataye Namaha, né? Om, saudações para o glorioso, grande Ganapati. Esse é um mantra muito famoso. Om Shri Maha Ganapataye Namaha. Om Shri Maha Ganapataye Namaha. Om Shri Maha Ganapataye Namaha. É assim que se pronuncia, né? E eu coloquei aí na apostila, vocês estão vendo embaixo, para os mestres, né? Como sempre a gente deve saudar os mestres. Né? Os mestres, sem o professor, sem o mestre, a gente não vai para frente, né? Ele empurra a gente, ele desperta na gente a sabedoria, ele desperta na gente a capacidade de inteligência, ele desperta o mestre, ele desperta na gente essa como é que se diz? Traz à tona, né, essa capacidade de conhecimento da gente. Saraswati, né? Para a prática, né? O mestre tem essa capacidade, né? Guru é o mestre, né? Eles até explicam essa palavra guru, né? Tem até um cânticozinho, né? Guru, gu, a sílaba gu significa a escuridão. A sílaba ru significa aquilo que dissipa a escuridão. Então, guru é aquele que dissipa a escuridão da ignorância. O mestre é aquele que dissipa a escuridão da ignorância. Guru quer dizer isso.
aquele que dissipa a escuridão da ignorância. Ele ilumina, ele faz a nossa mente brilhar, a nossa mente se iluminar, né? Para a gente entender as coisas como são, né? Como é o universo, principalmente no caminho do alto, em qualquer assunto, né? Em qualquer assunto acadêmico também, a gente tem um crescimento através de um professor, né? Através de um mestre. Ele acende a luzinha na nossa mente. A capacidade que o mestre tem é de despertar isso na gente, inspirar, trazer à tona na gente uma sabedoria que a gente já tem, a gente já sabe isso aqui, todo mundo é, mas só que ela está lá quietinha. Então, o mestre dá aquele toque assim para, opa, vem para frente, vem, olha só, preste atenção nisso aqui, né? E você aí cresce através daquele conhecimento, né? Guru quer dizer isso, aquele que dissipa a escuridão da ignorância, né? A ignorância sobre qualquer coisa e, mais especificamente, sobre nós mesmos, né? Aqui, no caso, sobre nós mesmos. O guru é aquele mestre que desperta a gente para o autoconhecimento, né? E Guravê, tá vendo? Om Shri Gurubhyo Namaha. Aí está Gurubhyo. Om Shri, olha o Shri aí de novo, glorioso, reverendíssimos, né? Gurubhyo significa para todos os mestres, todos os mestres. Todos os mestres e professores que a gente encontrou pelo caminho, mais especificamente agora nesse caminho de autoconhecimento, né? Gurubhyo Namaha. Saudações. Saudações para os reverendíssimos, gloriosos mestres. Né? Aqui eu botei Guravê é o singular, tá? Guravê é para o mestre. Namaha, Guravê Namaha, saudações para o mestre. E Gurubhyo é para todos os mestres, plural, tá? Guravê seria, o mantra seria um Shri Guravê Namaha, saudação para o mestre. Om Shri Gurubhyo Namaha, saudações para todos os mestres, né? E eu quero saudar os meus mestres, todos os professores e mestres que eu encontrei pela minha vida, e especificamente no caminho do yoga, também todos os mestres que eu encontrei, todos os professores, meus mestres de sânscrito, Roberto Menques, Glória Erieira e Arthur Pérez. Tá? Muito bem. E vamos agora para os nossos... essas palavras... bom. Na outra folha nós temos os nossos cânticos, né? Que depois eu vou novamente dar uma lembradinha no significado deles, hoje não, mas numa outra, talvez na aula que vem, da gente lembrar aí a pronúncia deles direitinho, com calma, tá? Vamos ver agora, na terceira, na folha 3, tem um texto aí sobre sânscrito, né, que vocês, para vocês lerem, hoje já devem ter lido, né, sobre sânscrito, né, como é que é essa palavra, toda a característica do sânscrito, né? Vamos ver primeiro a palavra, né? A palavra sânscritam. Em sânscrito é Sanskritam Bhasha. Sanskritam Bhasha. Bhasha significa linguagem. Tá? Bhasha. Linguagem. Bhasha. Olha aqui. Bhasha. Os dois, quando aparece esse tracinho em cima, é para abrir o ar, tá? É bem aberto. Bhasha. Né? Bhasha. Bhasha. Linguagem. A linguagem sânscrita. Olha como é essa palavra sânscrita. Olha, é san mais kritam. San mais kritam. Kritam quer dizer feito, e san é um prefixo que dá uma conotação muito boa, de perfeito, de completo. Né? Aquilo que é perfeito. Sanskritam. É a linguagem perfeita. É a linguagem muito bem feita, muito bem construída, né? Porque eles dizem que no sânscrito estão as raízes de todas as outras, de todas as línguas. Né? Quem se mergulha no sânscrito e para o estudo mesmo do sânscrito, se depara com isso. Né? Mas isso aqui parece do inglês, né? Isso aqui parece do francês, isso aqui... Português, então, tem um monte de palavras que parecem com português. Né? Nava é 9, danta é dente. Né? Então, tem várias palavras, você vê ali no sânscrito, raízes verbais, que lembra para a gente palavras de outras, do latim, que depois foi para o latim, para as línguas germânicas, até para o inglês, para o alemão, etc. Então, sânscrito bhasha significa a linguagem, bhasha, a linguagem, muito bem feita, perfeita. Né? Ela, como eu disse, ela foi falada no início, né?
era falada, e mais, como eu disse, a língua falada ela vai se modificando, ela é viva, ela vai se modificando, né? Então, ela de certa forma, ela vai se distanciando da sua fonte, da sua origem, né? E se você se distanciar muito, daqui a pouco você não lembra mais como é que era, qual é o significado real daquela palavra. Então, por isso que os gramáticos começaram a ficar preocupados, exatamente porque todos os textos védicos, né, bases do yoga, de Ayurveda, de Jyotisha, os tântricos também, os asanas, os chakras, todos os ensinamentos, eles poderiam chegar a um ponto que você não ter acesso a eles, porque a língua se afastou tanto. Então, o Panini foi o gramático que teve a iniciativa de comparar o sânscrito, que foi revelado lá dos Vedas, com o da época dele, que era falado. E ele compôs, assim, um trabalho, né? Está escrito aí, né? Ashtadhyayi, que exatamente segurou ali um pouco a língua. Então, ele é o ponto de apoio para a gente chegar aos textos de Yoga, de Vedanta, de Tantra, Ayurveda, etc., os textos originais, e a gente não se perder pelo caminho, né? Então, isso que eu vou falar para vocês é baseado no sânscrito de Panini, no trabalho de Panini. Quando eu dou aula de sânscrito para os meus alunos, é baseado no trabalho de Panini, nas regras e tal, para a gente poder entender todo o verdadeiro sentido dos textos de yoga, dos textos de Vedanta, dos textos de Tantra, né, dos asanas, do ensinamento de asanas, etc. Né? Então, sânscrita significa aquilo que é bem feito. Qualquer coisa que é bem feita é sânscrita. Aqui, no caso, é linguagem. A linguagem, baixar. A linguagem bem feita. Mas qualquer coisa que é muito bem feita é uma coisa sânscrita, que é uma coisa bem feita. Né? Essa língua também é chamada Deva Bhasha. Deva Bhasha. Por quê? Vamos ver essa palavra Deva. Essa palavra Deva vem da raiz Divi, que quer dizer resplandecer, brilhar. Então, Deva é aquilo que brilha, aquilo que tem luz, resplandece. Né? E é traduzido como Deus ou deidade, né? Então, Deva, né? Deva tem esse sentido de... Por quê? É um ser de luz. Mas qualquer ser que brilhe, que seja de luz, é um Deva, né? Então, as deidades são chamadas Devas, né? Porque são seres de luz, são raios de luz do Criador, né? Que impregnam toda a criação, inclusive todos os seres da criação. Né? Por isso que tem confusão, muita gente que não se informa direito sobre a tradição do hinduísmo, eles acham, lá eles adoram vários deuses. Não, eles não adoram vários deuses. Para eles só tem um Deus, um Criador, um Deus, que aparece através de vários raios, vários devas, né? Saraswati, né? Que é a nossa capacidade de conhecer, Ganesha, que é a nossa capacidade de resolver problemas, de retirar obstáculos, Shiva, que é a nossa transformação, capacidade de se transformar, né? Então, na verdade, a cultura hindu não é politeísta, é monoteísta. Ela só tem um Deus, que é a verdadeira natureza do universo de todos. Agora, ele aparece através de vários deuses, de vários seres de luz, né? Então, é isso. Então, quem fala que eu tinha um colega que falava, aquela deusarada toda que você adora, eu falei assim, não, aquela deusarada que eu adoro representa um Deus só, né? Mas, então, porque não tem uma informação assim, né? Depois a gente conversa, explica, e eles entendem. Então, é a linguagem resplandecente, devo baixar a linguagem que brilha, a linguagem resplandecente, né? O estudo do sânscrito, ele organiza a nossa mente, né? Porque ele exige muita atenção. Eu costumo dizer que a maior dificuldade do sânscrito é a atenção que ele exige. É uma atenção absoluta que ele exige. Se você bobear um pouquinho, você erra o sânscrito. Então, ele vai também fazendo o mesmo trabalho do asana lá,
você tem que ficar concentradinho lá, senão desalinha, perde a contagem da respiração, o tempo da respiração, né? É a mesma coisa, só que através da linguagem. Ele vai colocando, ajudando sua mente a ficar mais concentrada, organiza sua mente. O estudo mais profundo, né? Que você mergulha de cabeça, né? Então, sânscrito abaixar ou deva abaixar, né? Ele tem várias características. Vocês leem o texto aí, qualquer dúvida podem me perguntar, né? Ele se utiliza muito de declinações, né? Que são aquelas terminaçõezinhas no final das palavras, né? A gente vê Shiva, é o nome do deus Shiva, mas quando eu falo Om Namah Shivaya, Shivaya, para Shiva. Então, aquele Aya do fim, a gente traduz em português com uma preposição, né? Determinada preposição. E ele indica também a função da palavra ali, se é objeto direto, se é objeto indireto, se é locativo, localiza onde está acontecendo, se é sujeito da frase, né? Então, se é possessivo, né, de pertencimento, né? Então, depois que vocês leem com calma, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o sânscrito, né? Realmente o que significa, né? E como ele é importante, né? Antigamente, o pessoal achava nos cursos de formação que era bobagem ter sânscrito. Ah, não, sânscrito, para que sânscrito? Para que vai estudar sânscrito? Para que vai estudar mitologia? Mas isso tudo faz parte do contexto da onde saíram os asanas, de onde saiu o yoga, né? Então, é importante você ter uma noção. É claro que aqui no curso eu não vou mergulhar no sânscrito, nem no Devanagari. Eu vou trabalhar mais com vocês esse conhecimento melhor das palavras e a pronúncia, né? Nós vamos estudar o que significa, o significado, a pronúncia, no sânscrito, assim, né? Transliterado, assim, né? Que vocês podem ler, né? Então, é isso que nós vamos fazer. E o sânscrito, na página 5, nós temos um texto sobre Saraswati, que eu já falei alguma coisa para vocês lerem também, né? E na página 6 nós temos o Panini. Panini é o nome do grande gramático que fez um trabalho importantíssimo que ele chamou de sânscrito clássico. Sânscrito védico é aquele sânscrito que foi revelado lá, lembra que eu falei? Os 4 primeiros rishis que receberam um determinado tipo de samadhi e tal, que ele é o sânscrito védico. O Panini, séculos depois, ele resolveu segurar, né, para não se perder, né, para você não ficar muito distante, você não chegar a um ponto de você não entender aquele sânscrito que foi revelado, os ensinamentos revelados. Então, ele comparou aquele sânscrito védico com o sânscrito que era falado na época dele e construiu um trabalho chamado Ashtadhyayi, que é o que todo o ensinamento do sânscrito é baseado nesse trabalho de sânscrito, de Panini, né? E ele também é muito importante porque foi a descoberta do trabalho de Panini que propiciou a formação da linguística aqui no Ocidente. Até a descoberta do trabalho de Panini, não existia a parte de linguística, a gramática, né, ocidental não era organizada. Poderiam ter estudos, né, soltos, mas não era organizada. Só a partir do trabalho de Panini é que foi organizado toda essa parte do estudo das línguas, né? A linguística, que é a ciência da linguagem. A ciência da linguagem linguística surgiu a partir do trabalho de Panini. Olha a importância da descoberta do trabalho de Panini, né? Eu coloquei aí, né? Eu botei aí um texto no final do século XVIII, é que o inglês, indo para a Índia, William Jones, né? Ele foi, então, por algum tempo e tal, e teve acesso a esse trabalho de Panini, e ele trouxe, então, depois lá para a Inglaterra, e trouxe para os outros pesquisadores, estudiosos da linguagem, né? E eles ficaram maravilhados com a estrutura do trabalho do Panini, né? Que é uma coisa assim de gênio, né? E foi a partir daí que depois do século XIX,
né, foram com base, eles começaram a estudar sânscrito, né, e eles começaram a, então, estruturar toda a parte que eles chamaram de linguística. A linguística é a ciência, que é o primeiro a ver, porque os estudos que tinham aqui no Ocidente, eles não tinham uma base, eram muito soltos, né? E o Panini foi o que deu para eles a visão científica da língua, né? Do estudo da linguagem. Foi Panini, deu a visão científica da linguagem, né? Então, foi importante nesse sentido, né? Então, e se formou então, a linguística. Né? Se vocês conversarem com qualquer linguista, eles podem explicar isso para vocês. Né? Eles podem dar uma visão, eles podem não saber muito sânscrito, mas eles conhecem a importância do sânscrito para a linguística, né? Aqui no Ocidente. Né? Então, é isso aí. Então, isso que é importante, depois eu venho com calma, qualquer dúvida podem me perguntar, tá? E vejam a importância. Hoje em dia, o trabalho do Panini, ele é tão complexo, é das obras do pensamento humano mais importantes nesse ramo da linguagem, né? E ele é tido como base para as inteligências dos países, a inteligência dos países, tá? Não o sânscrito, mas como é que ele construiu o trabalho dele, né? Então, está sendo usado pelas inteligências das grandes potências aí mundiais, né? Então, vejam a importância do Panini, né? Nesse sentido. Então, o que a gente pode saber? Primeiro, o que é sânscrito, o que é a palavra sânscrito, né? Baixar, sânscritam, baixar, a linguagem sânscrita, que é também conhecida como Deva Bhasha, né? Tem a ver com Saraswati. Saraswati é a capacidade de inteligência, a capacidade de conhecimento, tem a ver com a comunicação, com as ciências, letras e artes. E Panini, o gramático importante, muito importante, que a partir dele, então, a gente tem oportunidade de chegar aos textos originais de Yoga, de Vedanta, de Sânscrito, de Tantra, né? Muito bem. Então, vamos ver agora aqui outras características do Sânscrito. Características do Sânscrito, olha só. Isso aí eu acho que não está na apostila, não, né? Depois a gente vê. Quem quiser pode fotografar ou copiar, tá? Então, vamos lá. Devanagari. Devanagari significa... Deva, Nagari, essa palavrinha aqui no fim, Deva a gente já sabe, né? Luz, brilho. Nagari é cidade. A escrita da cidade brilhante, que brilha, ou a cidade dos deuses. Devanagari é a parte escrita, escrita do sânscrito. Chama-se Devanagari. Olha só aqui, o A tem um tracinho em cima, o I tem um tracinho em cima. Quando tem esse tracinho, tem 2 tempos, tem que demorar um pouquinho. Devanagari, 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 né? A escrita da cidade dos deuses, que é a cidade que brilha, é onde surgiu o sânscrito, lá na Índia, né? Lá entre o rio Sindhu e Saraswati, foi que floresceu essa linguagem, né? E essa escrita. Né? Então, vamos lá. Devanagari são essas letrinhas aqui, E sânscrito transliterado, que é o que a gente vai trabalhar com aqui, com sânscrito transliterado, né? Para vocês. Então, aqui, yoga. Isso aqui está escrito yoga. Isso aqui é o Y, isso aqui é o O, e isso aqui é o G com o A. Então, yoga, né? Que, de uma maneira geral, tem o significado de união. Tem vários significados, mas tem o significado de união. Yoga, né? O sempre fechado. E quando a gente fala yoga, a gente não fala yoga porque a gente é metido a besta, que a gente quer se acha, não. É porque em sânscrito não existe O, só existe O, simples assim. Em português, como nossa língua, nossas vogais são muito bem,
a gente tem dificuldade de falar o, falar ó, né? Então, agora já se fala yoga aqui, tal, mas, na verdade, correto, é yoga, tá? Então, yoga. Aqui, ó, asana. Olha aqui, esse aqui é o A longo, esse aqui é o S, esse aqui é o NA, SA, NA, asana. Então, aqui, ó, olha o A forte está aqui, por isso que a gente fala asana e não asana. É asana, porque tem esse tracinho. Onde tiver esse tracinho, é forte. Às vezes tem 2 tracinhos ali, Devanagari, né? Agora aqui é asana, não tem outro tracinho, asana, que é a postura de yoga. É um assento também, uma cadeira, uma almofada, postura de yoga. Shanti, Shanti significa paz. Ó, esse aqui é o S com A, o N junto do T e do I, Shanti. Shanti. Então, isso aqui é Devanagari, né? Devanagari é a escrita. Anabela, Oi. em sânscrito a palavra yoga no masculino? É o yoga? É masculino, o yoga. Tá. O yoga. Porque em sânscrito, as palavras terminadas em A breve são masculinas. É diferente do português, né? Por isso que dá confusão. O português terminou em A, é feminino para a gente, né? Mas em sânscrito, a grande maioria é masculina. Tem um grupinho que é neutro, mas a grande maioria é masculina. Yoga, tá? O yoga. Então, o correto seria o yoga. Então, o professor de yoga, ele deve saber que o certo é o yoga. Às vezes, aluno chega, mas eu não consigo falar yoga. Eu falo assim, não, consegue, né? Você não tem vontade de pronunciar yoga, mas você deve falar yoga, porque yoga é o trabalho. E eu falo também, mano, se fosse uma palavra em inglês, todo mundo fala em inglês, a pronúncia em inglês. Por que que no sânscrito não pode fazer uma forcinha e falar corretamente a palavra, né? Sem crítica, sem culpa, sem julgamentos, quem fala yoga, né? Cada um sabe de si. Mas a gente, enquanto professor de yoga, a gente deve saber, né? A gente deve saber. Então, agora dizer que não consegue falar yoga é meio complicado, porque o tem em português também, né? Você fala avô, né? Comida, ou fechado. Então, você pode falar o yoga e o yoga. Então, é uma questão de vontade da pessoa querer falar, né? Não, eu agora, não, eu tenho que falar. E entender, e falar, e pensar, mas você não falava yoga, não era yoga? Eu assim, mas depois eu aprendi que era yoga. Isso não tira o mérito de nenhum professor, não. Né? Eu sei que muita gente fala yoga, muito professor, né? Agora, a partir do momento que você sabe que o correto é o yoga, então você fala o yoga. Agora, quiser falar yoga, cada um que sabe da sua vida, que sei lá, sabe o que tem que fazer ou não fazer. Mas, enquanto professor de yoga, você deve saber que é o yoga, tá? Então, asana, né? Também asana. Quando eu comecei lá, antigamente, no século passado, quando eu comecei, tinha pessoas que falavam asana, porque em português, olha, o S entre vogais tem um som de Z, né? Asa, né? Então, asana, olha só. Aí depois que o Roberto Mendes veio aqui através da BPY e começou a dar, falou, não, é asana, o S, não tem Z, não existe a letra Z em sânscrito, não existe. Então, o S é igual 2 S aqui, asana, ou S de sapo, de sino, asana, né? E Shanti aí já é um S diferente, né? Que é com anteninha, tá vendo? Tem essa anteninha, tem um som nosso de CH, ou SH do inglês, por isso que às vezes é escrito com SH, transliteração inglesa. Na transliteração inglesa, eles traduzem com SH. Em português seria o nosso CH, Shanti. Olha o A aberto, Shanti, Shanti. O T também é o T do norte, né? Não é o T carioca, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Isso é carioquês, gente. Shanti, Shanti. Também é difícil para nós, Carol, nós temos que ter uma forcinha de vontade para falar direitinho, né? Nordeste é que é assim, né? Com T, né? Um T assim, acho que é o Nordeste, né? Que fala assim. É Shanti, Shanti.
Shanti, Shanti, né? Dos mantras, né? Que terminam assim. Então, é ti e não ti. Então, a gente ouve muita gente, Shanti, Shanti, Shanti. Isso é karaokê, gente. Então, vamos prestar atenção para pronunciar direitinho. Shanti. Todo T e todo D é assim, né? Para nós cariocas é meio difícil. Então, a gente tem que se policiar um pouquinho. Então, isso aqui, essa letrinha que a gente não entende ainda, precisa entrar no curso de Sanskrit para entender, Devanagari. Os textos de yoga estão todos assim, ó. Os textos de Vedanta, os textos de Tantra, tudo assim, com essa letrinha. Aí a gente tem, mas aí a gente pode transliterar aqui, aí é possível a gente ler, né? Muito bem. E aí, com aquela letra que a gente vai trabalhar, tá? Com essas aqui, né? Porque vocês, agora, no momento, não é o objetivo imediato de vocês mergulhar no sânscrito. Para vocês é mais essa pronúncia, essas características do sânscrito, das palavras com que a gente está lidando, né? No dia a dia. Vamos lá. Ó, outra vez aqui o Panini, né? Que eu botei aqui, né? O gramático indiano, organizador da gramática sânscrita, entre os séculos 6 e 7 a.C., que ele compôs, né, essa gramática dele. Ele viveu entre aí. É muito difícil a gente datar, né, qualquer coisa na cultura do hinduísmo, né, na cultura védica, porque eles não tinham preocupação de número. A preocupação de número é com o ocidental. Ocidental, fulano que tem tantos anos, que tem tantos filhos, que tem tantos carros, que não sei o que lá, né, mora a tantos quilômetros. O ocidental adora número, né? Tudo tem que ter um número. Eles não, eles querem saber qual é a mensagem importante. Que mestre deu essa mensagem? Então, eles não se preocupavam com data. Agora, o que está acontecendo? Como está essa proximidade muito com o Ocidente, já a partir até do final do século passado, né? E com o avanço da tecnologia nessa área de pesquisa, eles estão começando a ter essa preocupação de datar, né? Porque o Ocidente exige isso, pede isso. O Ocidente, se você não falar, mas quando é que foi isso? Em que ano foi isso? Em quanto tempo, não sei o quê, quantos anos ele tinha? O ocidental adora, é uma característica do ocidental, né? O ocidental não, eu quero assim, o que ele fez de bom? O que ele fez de bom para a gente? Né? O que ele fez de ensinamento? Né? Então, o que eles guardam? As mensagens, os mestres, aí dá confusão, porque às vezes a gente sabe se aquele mestre viveu numa época, noutra época, dá um pouco de confusão nesse sentido. Então, mas hoje em dia eles estão com essa preocupação também de localizar no tempo eles estão começando a fazer isso com mais calma. Muito bem. E a característica do alfabeto. Vamos lá. Característica do alfabeto sânscrito. Tem um alfabeto, como ele é fonético, depois a gente volta para isso, tá? Para esse negócio do alfabeto aí, de novo. Mas vamos lá. De uma maneira geral, como ele é fonético, o que é fonético? Cada desenho, cada letrinha tem um som, então cada som tem um desenhinho para ele, né? Então, por exemplo, em português, português, por exemplo, não é fonético, né? Por quê? Quando você fala exame, é com X, mas o X não é o som X, mas a gente fala exame. Ou então, expedição, não é expedição, não, é expedição. É com S. Então, o X, ele pode ser X, pode ser Z e pode ser Y, pode ser S. Né? Não sei se tem outra explicação. Em sânscrito, esse X com X teria um desenho, esse X com som de Z teria outro desenho, e esse X com som de S seria outro desenho. Para cada som tem um desenho. Por isso que são 33 vogais, aliás, 13 vogais e 33 consoantes. Por isso que é enorme o alfabeto sânscrito. Por quê? Tem esses detalhes. Tá? O Azinho simples, sem tracinho em cima, tem um desenho. O A com tracinho em cima tem outro desenho.
Por quê? Porque o A simples, né? Por exemplo, Deva, tá vendo? Deva teria um desenho. Esse aqui tem outro desenho, porque é o A aberto. Por isso é que tem tanto desenho, são tantas letrinhas, tanto Devanagari, né? Então, são 13 vogais e 33 consoantes. E alguns sinaizinhos mais lá, né? Então, qual é o objetivo disso? Panini, então, explicou que o objetivo de... Ele é que determinou isso, ele que organizou isso, tá? Porque não tinha essa organização antes. O Panini é que organizou lá a gramática. Então, ele colocou como 13 vogais e 33 consoantes. Qual é o objetivo do sânscrito? A sonoridade, tornar a palavra sonora, agradável de se ouvir. E a facilidade de emissão. Ele faz um estudo todo do percurso do som até chegar a... Ele que organizou isso, gutural, palatal, cerebral, dental, bilabial. Esse caminho do som, quando você pronuncia as letras, né? Então, ele diz tudo é baseado na sonoridade, ou seja, ser agradável de ouvir, e na facilidade de emissão do som. Não forçar o aparelho fonatório para fazer o som, né? Então, ele fez esse estudo, né? Esse estudo que depois foi usado na linguística também. Então, a linguística ocidental é toda baseada nessa visão do Panini, nesse estudo, né, científico da língua, né? É muito interessante o percurso, né, gutural, vai lá atrás, né, o K, né, o Gá, lá atrás, que é a parte final da língua que sobe, palatal, que é o meio da língua que sobe, ele tem uns sons que são cerebrais, que é a ponta da língua virada para cima, lá para o Agnya Chakra, lá no centro do cérebro, tem dental, bilabial, que é o B, que é o P. Então, esse estudo todo foi o Panini, e depois foi aqui utilizado na nossa linguística e na linguagem ocidental, né? Então, olha só vou tirar agora daqui, vou botar lá para cima. Ó, vamos ver isso aqui. O alfabeto. Como é que essas 13 vogais e 33 consoantes compõem o alfabeto sânscrito, né? Que a característica é ser fonético, né? Então, Varna é uma palavrinha que ela pode significar letra, aqui no caso é letra, depende do contexto em que ela está sendo utilizada. Aqui, por exemplo, ela significa letra, né? Cor, azul, verde, vermelho, né? A cor também é Varna. Ou casta, classificação social, né? Então, aquela Brahmani, Kshatriya, os guerreiros, Brahmani, os professores, líderes religiosos, os intelectuais, tem a casta dos guerreiros, dos comerciantes, agricultores, dos empregados domésticos, né? Então, casta, que é uma classificação social. Então, Varna. Aqui, como a gente está falando de linguagem, o significado da palavra Varna, nesta palavra, é letra. E mala, Varna, mala. Varna, mala. Mala é guirlanda. Pode ser guirlanda de flores, pode ser guirlanda de contas, pode ser guirlanda de pedrinhas. Quando você forma um círculo, uma guirlanda de alguma coisa, é mala. Mala é esse, guirlanda, tá? Aqui, no caso, Varna mala é guirlanda de letras. Guirlanda de letras é o alfabeto, que a gente traduziu em português pelo alfabeto, né? Varna mala, né? Então, é o nome do que se chamaria alfabeto. Varna mala, que a gente vai ver depois com calma, né? Também, tudo isso. Bom, agora vamos para a apostila. Isso aqui vai ficar para a aula que vem.
né? O surgimento do som, como é que surgiu o som? Qual é a origem do som? Qual é a origem dos mantras, né? Vamos ver agora a origem do som, a gente vai ver agora, né? Depois dos Vidya Mantras a gente vê na semana que vem, tá bom? Vamos agora para a nossa apostila. Olha aí na apostila, deixa eu ver, lá, depois disso aqui a gente vai ver semana que vem, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu boto a apostila aí para a gente acompanhar, que vai ficar melhor. Deixa eu puxar aqui o arquivo. Vamos ver a origem do som. Qual é a origem do som? Qual é a origem dos mantras, né? Toda essa história que a gente está vivendo, está aprendendo, está lidando com ela, né? E principalmente nós, professores, temos que ter esse conhecimento. Vamos lá. Vamos esperar aí o... Eu acho que já veio. Já chegou aí? Lá para o comecinho da apostila. Isso tudo a gente vai estudar. Vamos lá. Vamos para essa parte aqui da apostila, ó, na página 7, né? Não me engano. Origem do som. Vamos lá. Então, nós já sabemos, né? A origem do som é o OM, né? Isso a gente já sabe. Mas vamos lá. Vamos ver como é que surgiu isso tudo. Ele surgiu, como é que surgiu o OM? Por que o OM é tão importante? Né? Todo mundo já está aí, né? Com o arquivo. Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Chegou aí, né? Então, vamos lá. Origem do som. Olha só. Deixa eu tirar aqui o... Olha, eu quero aumentar isso aqui. Não quero voltar. Ficou muito pequenininho, né? Melhorou, né? Então, vamos lá. Melhorou um pouquinho. Então, vamos lá. É isso aqui que eu quero explicar para vocês. O OM, por que o OM é importante? Por que o OM leva a gente para dentro, para a nossa verdadeira natureza? Porque aí eles explicam o seguinte, o OM, isso está numa Upanishad, isso foi revelado lá nos Vedas, tem uma Upanishad, um texto védico revelado sobre o OM. É uma Upanishad. Upanishad são textos, né? A gente já viu lá, né? Que é o finalzinho dos Vedas, né? Quando os mestres estavam transmitindo para os seus discípulos o que eles tinham escutado, né? Através da meditação, daquele determinado grau de samadhi. Então, ele diz, todo som surge do silêncio, né? E esse silêncio, ele é a nossa, silêncio dentro de nós, é a nossa verdadeira natureza. Por isso que você se acalma, quando você fica quieto, quando você se volta para dentro, é o nada, 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 é a nossa verdadeira natureza, né? Então, é o silêncio supremo, né? Que sustenta tudo, inclusive o som, né? Quando o universo foi criado, a gente tem a ideia assim, o universo foi criado, veio a matéria, muito bem, aí as galáxias, sistemas solares, os sóis, os planetas, os seres, a gente vê a parte material, mas junto com a parte material veio o som. Quando surgiram os 5 elementos, né? A primeira coisa que surgiu de forma sutil, veio o som também com cada um deles. O primeiro som que veio foi
Bom, primeira base, Turiya. Turiya é a nossa base, é o nosso silêncio. Você fica quietinho, silencioso, não está pensando em nada. Turiya. A partir desse silêncio, que é a nossa verdadeira natureza, olha, é o transcendental, chamado Brahman, em Vedanta, Paramashiva, no Tantra, né? Brahman, no Yoga, o Ishvara, né? Silêncio. Que no Ocidente chama-se Deus, o Criador, Deus, né? Esse silêncio dentro de nós, né? Aí depois, o que acontece? Como o Criador estivesse fazendo um projeto de som, né? Surgiu a boca fechada. Ainda não audível. Pensado. Projetado. Que é o M. Né? Que corresponde ao sono profundo. Quando a gente está dormindo profundamente, não tem som, não tem corpo. Quer dizer, o corpo está lá, mas ele está inerte ali, né? Só a única coisa que tem ali que é o absoluto, o Atma, o Brahman, ali, Deus, e o prana para manter a gente vivo, né? Só isso, né? Que é chamado, a gente está em corpo causal, que eles chamam de corpo causal, depois a gente vai ver isso. O importante é vocês guardarem isso aqui. Aí depois ele vai sendo pensado como num sonho, né? Só pensado, ainda não audível, que corresponde ao estado de sonho, quando a gente está sonhando, que a gente não fala nada, mas a gente tem uma cena lá no nosso sonho, que a gente vê pessoas, casas, pessoas falando, conversando, às vezes a gente até ouve, mas a gente está ali, a gente não está falando. A mesma coisa é o projeto do homem. E, finalmente, o som audível, né? Que é o que vai dar, que é audível, e aí você que vai dar origem exatamente a condição dele ser audível. É o nosso quando a gente está acordado, né? Que a gente fala, que a gente anda, etc. Então, olha só, olha, o M, o U e o A. Então, olha só, quando você pronuncia OM, você faz o trajeto contrário, olha, ele vai te levar para lá, para o absoluto. Por isso, quando você fala, olha, o A com U, tem uma regrinha em sânscrito, em português também eu acho que tem, que é A com U dá O. No silêncio. Sempre que você pronunciar OM, você tem que dar um segundinho que seja de silêncio. OM. Por quê? Ele está te levando para você mesmo, te levando para o seu silêncio interior, que é o absoluto, que é a sua verdadeira natureza. Tá? Então, esse aí é que é a explicação do Om. A partir daqui vieram os Bidya-mantras dos elementos, depois se formaram as palavras, depois se formaram os outros mantras maiores, que a gente vai ver mais detalhadamente. Vamos ver se dá para dar uma olhada hoje na nossa na outra parte. Acho que vai dar tempo de ver ainda hoje. Vai dar tempo. Então, essa é a origem, né? Essa é a origem de todos os sons, é o Om. Daqui vier. E o Om representa o absoluto na forma de som. Ele não é uma sílaba qualquer, ele não é para brincadeira. Eu sei que tem muita brincadeira, que tem muita coisa, mas, na verdade, o Om, ele faz esse trabalho. Por isso que ele está na frente dos mantras, mesmo naqueles mantras maiores, como a gente viu, Om, Ain, Saraswati, Ai, Namaha. O Om está ali, por quê? Om, Ain, Saraswati, Ai, Namaha. Om,
Tem que ter sempre um intervalinho, um segundinho de silêncio, porque é para a gente vir para dentro da gente, para a nossa verdadeira natureza, não ficar a nível físico, né? Ele vai levando a gente para ficar com a gente mesmo. Então, Om tem é isso que é o significado do Om. Te levar para você mesmo. E buscar essa luz interior que você é, que é o absoluto, né? Que é o mesmo absoluto do universo. É um absoluto só, né? Esse silêncio é um só, interno, chama-se Turiya, né? Esse silêncio é um só, para o universo inteiro. Por isso que tudo é uma coisa só, essencialmente. As formas são diferentes, as formas variam, e cada um tem lá seu dharma, seus karmas individuais, né? Para cumprir, né? Qual é o dharma da árvore? Ela fica ali paradinha, ela não pode se deslocar, ela pode se balançar, no máximo se balançar, o vento balança, mas ela dá folhas, frutos, algumas flores, outras não, servir para dar sombra. Esse é o dharma da árvore, né? Ela não reclama da vida. O único que reclama da vida é o ser humano. Nunca está satisfeito consigo mesmo, porque ele vê a forma, ele não vê a essência. A árvore está ali, ela sabe. Quando você vê a essência, você não reclama, né? Você respeita a forma, porque você está vendo a essência, você não está vendo a forma, né? Então, quem olha para a forma, está errado, porque a forma se transforma, é diferente, é uma diversidade enorme de seres do universo. É a essência, ali a essência que é importante, e todos os seres têm essa essência, essa essência divina, que é uma só no universo, né? Eu sou igual à nuvem, eu sou igual ao ar, eu sou igual à água do mar, eu sou igual, porque essencialmente eu sou igual. Né? Essencialmente, eu sou Ishvara, eu sou o Criador. Essencialmente eu sou o Criador. Todos nós. Apenas a forma e a nossa história kármica aqui é que diferencia, e todo mundo tem que respeitar todo mundo, porque todo mundo tem lá o seu caminho a seguir, né? Então, é isso aí. Então, esse Om, olhem só o caminho do Om. Quando você pronuncia Om, ele está levando você. E tem que ter cuidado, gente, porque geralmente a pessoa fica muito no O e esquece do M. Fechando a boca. Eu vejo muita gente falar assim, não, tem que dividir o tempo, mais ou menos, e dar um intervalinho de silêncio antes de repetir outra vez o Om. Não é ficar meia hora em silêncio, né? É rápido, mas tem que ter, porque você tem que contar com esse silêncio interior. É isso aqui, o objetivo do Om. Isso tudo está sendo explicado na Mandukya Upanishad, que é o Upanishad que explica o Om. Isso aqui é baseado na Mandukya Upanishad, a Upanishad que explica o Om. Então, vamos lá. E aí vem aqui o mantra, né? O que é mantra verdadeiramente, ele começa com Om, né? Então, vamos ver aqui. Olha a definição de mantra, da palavra mantra. Mananat trayate iti mantraha. Mananat trayate iti mantraha. Mantra, geralmente a gente começa a traduzir sânscrito do final, tá? Mantra é o quê? Aquilo que protege, trayate, que protege, que é a proteção, que faz a proteção de quem? Mananat, da mente, manas, mente. Mananat vem de manas, mente. Então, o mantra é aquilo, qual é o objetivo do mantra? A proteção da mente. Que proteção de quê? Da dispersão mental, da agitação mental, das limitações, da ilusão. Então, o mantra é para isso, tá? Então, o mantra tem um objetivo. Hoje em dia, o Ocidente, né,
está reconhecendo o mantra cientificamente como aquele que acalma, aquele que faz dormir, aquele que é muito... Tem vários aspectos terapêuticos, etc. Tudo bem, mas o objetivo dele não é fazer dormir, o maior dele não é fazer dormir, não é nada disso. É proteger a sua mente, é tornar a sua mente perfeita. Agora, por acréscimo, sim, ele ajuda a dormir, porque ele acalma, porque ele relaxa. Então, ele tem todas essas coisas que vêm dessa tranquilidade, mas é por acréscimo. O objetivo maior dele é isso. Eles falam isso. Né? Me lembro que a professora Glória Vieira sempre falou assim, manta não é para fazer dormir, manta não é para fazer não sei o quê, né? Mas ele pode fazer dormir, ele pode acalmar, ele pode ser usado terapeuticamente, sim, mas o trabalho mais importante do mantra é você ir buscar essa sua luz interior, a sua força interior, né? A felicidade que é você, a cura que é você, o equilíbrio que já é você, tudo isso. É lá dentro, no absoluto, que sustenta todo o universo, te sustenta. Né? Então, Mananat Traya Teiti Mantraha. Quando tem esse H com pontinho, a gente repete a vogal com o Ra, né? Mantraha. Se fosse Guru, Guruhu, né? Harihi. Depende da vogal que está aí antecedendo esse... Deixa eu ver o tempo. Então dá. Então, muito bem. Então, a origem do som é o Om, né? O Om é o mais importante Bidya Mantra. Vamos entrar nos Bidya Mantras? Vamos lá. Está aí na apostila, né? Vocês estão aí com a apostila? Então, vocês podem seguir pela apostila. Então, vamos lá. O que é Bidya? Bidya significa semente. Bidya. Em sânscrito é semente. Bidya. 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 Esse J é o DJ pronúncia, tá? Não é o J, bija, não. É Bidya, feito de Javan, tá? Bidya Mantra. Como se tivesse um Dzinho antes do J. Bidya Mantra. Bidya significa semente. Elementos são os 5 elementos, que em sânscrito chamam-se Mahabhuta. Maha, olha o A longo aqui, ó. Mahabhuta. São os elementos: terra, água, fogo, ar, espaço. Os 5 elementos. Né? Sutis, né? No caso. Tudo começou sutilmente, sem aparecer ainda. Depois é que foi se grossificando e aparecendo assim fisicamente, como a gente vê. Né? E também a localização no corpo, através dos chakras, no nosso corpo individual, né? Em cada chakra, né? Depois, pelo estudo lá dos tantras e tal, né? Eles chegaram à conclusão da localização dos elementos, né? Dos chakras. Então, vamos lá. Olha lá, o primeiro chakra, Sahasrara. Olha a pronúncia. Todo mundo fala Sahasrara, né? Não fala Sahasrara? Vocês não falam Sahasrara? Sahasrara é carioquês, gente. É Sahasrara. Olha, Sahasrara. 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 O que é Sahasra? Sahasra é o número 1000. 1000. Sahasra significa 1000. E Ara é 1000 direções, 1000 raios, 1000 pétalas, 1000 direções. Então, é aquele chakra, né, que eles pronunciam, eles dizem que são de 1000 pétalas, né? 1000, assim, no sentido simbólico, né? São muitas pétalas, né? Aí dizem que são 1000 pétalas, mas são muitas pétalas. Está lá no alto da cabeça, né? Sahasrara, né? Que é o nada, 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 nada. Por isso que não tem elemento, olha aqui, ó. Não tem elemento e não tem Bidya Mantra para ele. Está lá no alto da cabeça. Então, isso aqui você vai saber, e a explicação mais detalhada no Tantra, né? O Tantra que fez esse estudo, os mestres lá tiveram visualizações e detalharam mais esse estudo. Agora, a pronúncia é Sahasrara, Sahasrara,
Sahasrara. Tem que treinar muito, né? Esse aí é difícil, confesso que é trava-língua, né? Esse aí é complicado. Isso aí a gente tem que, tem que treinar muito. Vamos lá. Depois vem, vamos aqui, o primeiro elemento que surgiu quando o universo estava se manifestando, ainda sutilmente, sem a gente ver nada, né? A Vyakta. A Vyakta é um elemento mais sutil do que o mais sutil, né? Que é uma nuvem diferenciada de energia. É muito sutil, que corresponde ao Bija Mantra Om, ainda não audível, né? Om. Começa lá do não audível até para o audível, né? Om, né? É o A1, né? O A1 que depois, quando ele for audível, vai ficar o Om, né? Om. Esse desenho aqui é o Devana, aqui é o símbolo do Om, né? Não é o que a gente conhece, símbolo aí bonitinho do Om que a gente conhece. E se localiza lá no centro do cérebro, no Agnya Chakra, lá no centro do cérebro, se reflete aqui para frente entre as sobrancelhas. Agnya Chakra, Agnya Chakra, Agnya Chakra, Agnya. Aí na apostila eu botei a pronúncia aí, né? Botei a pronúncia aí para vocês? Na apostila não está, não? Agnya Chakra. É como se fosse A-G-N-H-A. Essa aqui é a pronúncia. A-G-N-H-A. Agnya Chakra. Depois a gente vê com mais calma, tá? Não se preocupem não, que depois a gente vai trabalhar bem essas pronúncias. Agnya Chakra. Agnya significa aquele que tem pleno conhecimento. Por isso é que a gente depende dele para se concentrar em tudo que a gente quiser se concentrar. Ele tem um comando, porque ele, Nha, quer dizer conhecer, e o A enfatiza esse conhecimento. Ele que tem pleno conhecimento das coisas. Por quê? Porque ele é o responsável pela intelectualidade, pela energia da concentração. Por isso é que a gente, através dessa energia, que a gente se concentra em qualquer coisa que a gente queira se concentrar, né? Então, o Om, né? Aqui no Agnya Chakra. No Tantra, por exemplo, quando você pronuncia o Om, você concentra aqui no Agnya Chakra. O Tantra que trabalha muito Dakshina Tantra, nas posturas e tal, o chakra e onde você deve se concentrar, né? Muito bem. Depois vem o Akasha. Akasha é o espaço, ou éter, né? Que é o espaço do universo, né? Que é o mesmo espaço aqui do local onde a gente está. Se derrubar as paredes, ele se dissolve no espaço total do universo, né? Então, a Akasha é o espaço, ou chamado também de éter, porque qual é a função do espaço? A gente só sabe que existe o espaço, porque existe a propagação do som, é a característica do espaço. Ele não tem uma forma, a forma é do que ele estiver contendo. Tem um espaço aí do céu, que a gente vê que é livre, que é enorme, mas tem um espaço aqui onde a gente está, que é o mesmo espaço lá do céu, só que aqui está limitado pelas paredes, né? Agora, qual é a característica e o que a gente sabe da existência do espaço ou do éter, a propagação do som, né? Então, o Bija Mantra dele, Bija Mantra são sílabas, né? Esqueci de falar isso. Bija Mantra são sílabas que contêm toda a energia do espaço, toda a energia do espaço, né? Da transmissão, da propagação do som, de você ouvir, você emitir som e escutar som, né? E o Bija Mantra dele é o Ham. O H em sânscrito não é mudo, é igual ao do inglês, né? Ham. Então é Ham, não é é Ham. E aqui ele em Devanagari, olha. Devanagari é essa figurinha aqui. Ham. E ele se localiza onde? Vishuddha, que tem a ver o quê? Com o aparelho fonatório, com a audição, né?
E tem a ver também com a criatividade, né? Com a criatividade na vida, criatividade artística mesmo, a criatividade na vida, um jogo de cintura, né? Para resolver as questões, as situações da vida. Vishuddha, Vishuddha, Vishuddha. Vishuddha significa aquilo que é perfeitamente claro. Vishuddha significa claro, claro. Vishuddha é perfeitamente claro, né? Vishuddha, Vishuddha. O DH é um D mais forte um pouquinho. Vishuddha. Solta o ar. Vishuddha, Vishuddha. Vishuddha é esse que ele se localiza aqui na garganta, né? E o Bidya Mantra, ele se refere ao elemento Akasha. O Bidya Mantra do Akasha, do espaço, é o Hum, 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 né? Vamos ver o elemento Vayu. Vayu é o ar, né? Vayu. Olha o A longo ali, o Azinho com tracinho em cima, a sílaba fica mais forte. Vayu, não é Vayu, é Vayu. Vayu é o ar. Qual é o Bidya Mantra do ar? Yam, 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 Yam. Aqui é representado em Devanagari. Yam, Yam, Yam. E aonde ele se localiza? Anahata, Anahata Chakra. Anahata Chakra. Olha o Anahata aí. O A, o Na é forte. Anahata. Anahata significa um som que não é forte, um som que não é bruto. É um som místico, é o contrário. É o som só audível em determinadas, às vezes durante meditação, durante determinados graus de samadhi, você pode ter audição desse som, né? Através de sininhos ou de alguma coisa assim, você pode ouvir esse som, mas só é o som místico, né? Só em determinados estados de samadhi. Anahata tem a ver aqui com a afetividade, né? Meio do peito, né? Anahata, com a afetividade, e o Anahata, ele trabalha não só a parte peitoral, mas também ombro, braços e mãos. Qualquer dificuldade nos dedinhos das mãos é Anahata, né? Então, elevar o braço, fica só aqui no meio do caminho. Então, Anahata é o Anahata, né? Que está bloqueada ali a energia. Então, Anahata Chakra. Se localiza no Anahata Chakra. Agni, Agni, fogo. Agni. Ali não tem a longa, olha o A fechadinho. Agni, né? Agni, 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 fogo, né? Agni. Qual é o Bidya Mantra do fogo? Ram. O R é o R, agora é o R gaúcho. Ram. Karta, karma. Rua, né? Ram, Ram. Se fosse carioca falando, seria Ram, né? Ram, não é o nosso R carioca. Ram, é o R, R. Cerebral, é o R que vibra o palato lá, né? Ram, Ram, Ram. E ele se localiza Manipura, Manipura no umbigo, né? Manipura. Mani quer dizer joia, e pura cidade, a cidade da joia brilhante, né? Da gema, da pedra preciosa, que é o ego. Ali o Manipura é o ego, a autoestima, né? Quando ele está muito energizado, é aquela pessoa que tem um rei na barriga, como é que a gente diz normalmente, né? O rei da cocada preta, né? É essa pessoa aí. Ou então aquele coitadinho, tá sempre, ninguém gosta dele. É o ego, é o Manipura pouco energizado, né? Então, Agni é o elemento cujo Bidya Mantra é o Agni, é o fogo, né? Cujo elemento é o Bidya Mantra é Ram. Quando você fala Ram, pronuncia nas meditações tântricas, quando é meditação sobre o Manipura, num determinado momento da meditação, a gente pronuncia Ram, 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 concentrado lá no Manipura. Manipura
é traduzido literalmente como a joia da cidade e tal, mas tem a ver com a autoestima, né? Apaha, apaha, apaha. Apaha é água, né? O Bija Mantra é wan, wan. Aqui a gente vai pronunciar o V mesmo, né? Porque está começando, não está depois de consoante. Wan, 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 wan. E está situado no Swadhisthana. Swadhisthana é lá, está lá no cóccix, né? Mas ele está virado assim para ali, logo abaixo do umbigo, né? Uns 4 dedos abaixo do umbigo. Swadhisthana. 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 Que é... Adhisthana significa estabelecido. E bem estabelecido em suá, em si mesmo. Suá quer dizer si mesmo. Aquele que está bem estabelecido em si mesmo, ou seja, que tem autoconfiança, que tem segurança, que vai atrás dos seus objetivos, né? Então, o Swadhisthana Chakra geralmente é muito ligado também à região sexual, né? Equilibra toda essa parte sexual, não há dúvida, mas ele dá muito, ele quando está bem equilibrado, essa autoconfiança, essa segurança em ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Swadhisthana. Swadhisthana significa isso, aquele que está muito bem estabelecido em si mesmo, né? Consigo mesmo, né? Apaha, o elemento é água, né? Wan, wan, wan. E o elemento terra. O elemento terra, que é o Bija Mantra Lam, 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 né? E está no Muladhara. Muladhara, que está lá embaixo, entre o ânus e o sexo. Está lá o Muladhara. Mula é raiz, e Adhara é sustentação. Ele que é a raiz de todos os chakras. É aquele que sustenta a raiz de todos os chakras. Muladhara Chakra, que é o pé no chão, né? Pezinho no chão, né? Não ficar nem muito no ar, né? Mas ter o pé bem firme, estabelecido no chão, né? Equilíbrio, né? O equilíbrio material. É a descoberta da espiritualidade que sustenta a materialidade, né? O Muladhara Chakra. Então, na próxima aula, eu vou fazer uma revisãozinha desse aqui. Eu vou gravar o áudio com a pronúncia, tá? Eu vou mandar um quadrinho, como eu não coloquei aí na apostila de vocês, eu vou ver lá depois a apostila que eu mandei para vocês, porque na minha antiga, então tem, mas eu vou mandar como a gente, porque quando eu aprendi sânscrito, eu não sabia, falava tudo errado também, gente, no começo, né? Depois é que eu fui, saiu coisa, mas vocês têm a apostila aí, né? Acabei tirando o arquivo. Quando eu estava aprendendo, também quando eu comecei a ter contato com professores que me alertaram para essa questão da pronúncia, senão eu estaria pronunciando outra coisa, o que eu fazia? Eu escrevia do lado como é que eu pronunciava. Soá, di, sh, tá, botava acento circunflexo, acento agudo, para eu ir aprendendo a, pelo menos, olhar ali e ler o mais aproximadamente possível com o correto, até a gente poder pronunciar corretamente, né? Então, quando a gente pronuncia o mais próximo do correto, já é um grande avanço, né? Então, eu vou enviar para vocês essa pronúncia, o áudio, né? Amanhã eu vou dar aula também, então não vai dar tempo, vou dar uma aula para um outro curso de manhã. Então, provavelmente, segunda-feira eu envio para vocês, vamos ver se vai dar, eu envio, então, à tarde talvez dê para eu gravar, vamos ver. Que é para vocês já irem se habituando, tá? E pode ser que se alguma coisa você já até pronuncie corretamente, e uma outra coisa vocês tenham que realmente se corrigir, é natural isso, né? É muito natural, né? Então, e mesmo quem já dá aula, se você pronunciar errado, depois você vai pronunciar certo, explica para os alunos, né? Essa é a função do professor,
até estimular o aluno também a pronunciar. Né? Às vezes a pessoa fala, mas eu pronunciava, se eu falava isso, mas agora se eu falar assim, o que o aluno vai pensar? Não vai pensar nada de você, vai até te admirar mais, né? Porque você vai se colocar ao nível do aluno, com as mesmas dificuldades, mas você está caminhando para frente, aperfeiçoando. Então, é esse o exemplo que a gente tem que dar, né? Às vezes, quando o aluno pergunta uma coisa assim, a gente sabe responder, tudo bem. Às vezes, e aí? Como é que eu vou responder? Eu falo, olha, agora no momento eu não tenho a sua resposta, mas na próxima aula eu vou trazer a sua resposta. É isso aí, né? Isso é um professor, né? O professor não tem que saber tudo, mas o que ele sabe, o que ele aprendeu, porque ele vem há mais tempo estudando do que o aluno, então ele passa. Mas pode ter uma outra coisa de escape, isso é natural, né? O ser humano, né? Então, é isso que a gente tem que dar esse exemplo ao aluno, né? Tudo bem, eu não sabia, agora eu sei. Então, agora eu tenho uma responsabilidade, porque agora eu sei, né? Então, é isso aí, né? Então, gente, na próxima aula, a gente vai continuar, tá? E eu vou dar uma revisadinha nesse talvez eu peça para vocês até pronunciarem. Mesmo que vocês não tenham problema quanto a isso, não, né? Mesmo que ainda não deu, vai tentando, tá? Pronuncia devagarzinho, não tem problema. Mas é só para a gente poder. Mesmo porque, no final do curso, vocês vão fazer, quando tiverem didática lá, que vocês tiverem que apresentar uma aula, vai ser cobrada a pronúncia direitinho das posturas. Depois a gente vai ver as posturas, a composição das palavras, entender o nome. Porque quando a gente entende, fica mais fácil assimilar a pronúncia, né? E aí a gente vai estudar tudo isso com calma no nosso curso, tá? Eu estou vendo aqui que na aula, na página seguinte, está o alfabeto, mas não se preocupem com isso, não. Isso é só apresentação, para vocês terem uma noção, tá? Depois a gente vai começar a partir para a pronúncia, né? Para já entrar na parte de vocabulário e pronúncia, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão muito assustados com sânscrito? Tudo bem, né? Faz parte. São desafios. O que você falou, estamos aqui para aprender, né? São desafiozinhos, né? Isso muito aí. bom, esses desafios são muito bons nos torna mais fortes e a nossa mente também, né? Abre mais a nossa mente, né? Então tá, gente, então vamos lá, vou cantar o mantra final para a gente encerrar. E qualquer coisa, então aguardem os áudios, tá? Com as pronúncias, vou mandar quadrinhos também com os nomes, e a pronúncia direitinho, com CH, com acento agudo, para facilitar a pronúncia de vocês, tá bom? Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Namastê a todos. Beijo. Bom final de semana de estudos. Bom final de semana, tudo de bom. Bom final de semana. Obrigada. E até a bom próxima. Final de semana, tchau a todos. Aguardem a Até a Mais gravação. tarde. Tchau, tchau. Acabou a aula.